E aí, galerinha da Top Invest, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou responder absolutamente todas as dúvidas que você possa ter a respeito da certificação CPA 20. O quanto ganha quando você trabalha na área, como estudar, como passar na prova em 20 dias, quais os conteúdos caem na prova, como se preparar. Então vai ser um vídeo bem completo para responder de verdade todas as suas dúvidas que você possa ter a respeito disso. Vamos começar pelo básico. O que é a CPA 20? A CPA 20 significa Certificação Profissional Anbima Série 20. Então, essa é uma certificação que é destinada aos profissionais que queiram atuar na área financeira com a distribuição de produtos de investimento. Anteriormente, a gente fez um vídeo falando sobre a CPA 10. E a CPA 10 e a CPA 20 são certificações muito parecidas. A diferença básica é que a CPA 20, destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos de varejo, alta renda, private, corporate e investidores, pessoa jurídica em bancos ou plataformas de atendimento. E também para quem quer ingressar ou crescer profissionalmente na carreira no mercado financeiro ou de capitais. A diferença básica entre a CPA 10 e a CPA 20 é que a CPA 10 vai atuar basicamente naquele público que a gente chama de público de balcão. É aquele cidadão, aquela cidadã que tem conta no banco, mas como tem uma renda um pouco menor por enquanto, ela não tem um gerente, não tem uma pessoa dedicada para atender ela. Já o segmento de alta renda, a gente vai ter os segmentos private, a gente tem o Van Gogh, o Personalité, a gente tem, enfim, o Afinidade, enfim, existem diversos nomes, diversos segmentos diferentes para esses segmentos de maior renda. Então, para você atuar nesse segmento que tem um pouco mais de renda, dentro de uma instituição financeira, você é obrigado a ter essa certificação aqui, a certificação Anbima Profissional Série 20. E ela é promovida, oferecida pela Anbima. A Anbima é a Associação Brasileira do Mercado Financeiro e de Capitais. Basicamente, todas as corretoras, todos os bancos, as cooperativas se reuniram e formaram uma associação. E essa associação visa basicamente fazer com que o mercado funcione de forma eficiente, ou seja, siga todas as regras, que tenha uma competição justa, que as pessoas tenham condições de trabalho semelhantes e está aqui justamente para promover o melhor andamento do mercado financeiro de capitais. E falando da prova em si, o que a gente vai estudar para a prova? A prova a gente vai estudar justamente os conceitos, é uma coisa bem voltada à prática do mercado financeiro. Diferente da faculdade, que muitas vezes a gente passa 4, 5 anos estudando e só vê teoria. Aqui não, aqui a gente vê umas coisas mais práticas, Então tá ligado efetivamente à prática, ao dia a dia do profissional. E essa prova, você vai ter 60 questões, então você tem que acertar 70% de 60 questões para você ser aprovado. E como é uma prova rápida de se fazer, ou seja, ela não cai cálculos, é uma prova extremamente teórica, então você tem que entender, você tem que compreender os conteúdos que a gente já vou te contar o que cai na prova, é basicamente um conhecimento, Você tem que interpretar e entender o que está dizendo a questão. Você não precisa praticar de fato, fazer cálculos mirabolantes, não precisa dominar HP12C, ela é bem tranquila. Então, 2 horas e meia para fazer a prova, dá tempo e sobra, porque é bem tranquilo. E você faz a prova no local da tua preferência. Basicamente, você vem lá, faz o curso preparatório aqui com a gente na Top Invest, e você vai escolher onde você vai fazer a prova. Eu moro em Caxias do Sul, por exemplo. Aqui em Caxias do Sul tem prova em 2 lugares. Eu posso escolher o dia que eu vou fazer, o turno que eu vou fazer, e qual desses 2 lugares eu quero fazer, que fica mais próximo do meu trabalho, mais próximo da minha casa, enfim, o que ficar melhor para mim. Então, vou escolher quando eu vou fazer a prova, quando eu estiver apto, preparado já ter um conhecimento suficiente de saber esses 7 módulos que caem os conteúdos na prova. O módulo 1 é sobre o Sistema Financeiro Nacional e os participantes do mercado. Aqui a gente tem um peso entre 3 e 6 questões, ou seja, são entre 5 e 10% da prova. Você vai aprender sobre o Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, CVM, a SUSEP, enfim, como funciona todo o organograma, como funciona toda a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, a quem os bancos têm que obedecer, esse tipo de coisa. Aí a gente passa para o módulo 2, que também é meio que complementar, a gente tem compliance legal, que é o seguimento das normas, é o departamento jurídico que está vendo se o banco está seguindo todas as regras, ética e análise do perfil do investidor, A gente fala bastante principalmente da suitability. A suitability é basicamente você enquadrar o objetivo do cliente com os produtos de investimento da instituição financeira. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma casa, talvez para mim um fundo de ações seja bacana. Agora, se eu estou querendo só uma reserva de emergência, a suitability, a análise do perfil do investidor vai recomendar que a gente coloque um dinheiro em um fundo daí, na própria poupança, num CDB, que tem liquidez, que traz mais segurança para o investidor. A gente passa então a aprofundar sobre como é o mercado financeiro de fato, passando lá por instrumento de renda fixa, instrumento de renda variável, derivativos. Aqui tem um peso bem grande na prova, cai entre 17% a 25%. E você vai entender o que são ações, o que são títulos públicos federais, os nomes bonitinhos deles lá, NTNB, NTNB
principal, NTNF, LFT, cara, é um conteúdo bem divertido, é extenso, mas é divertido, a gente vai aprender sobre ações, sobre mercado de opções, sobre mercado futuro, é bastante coisa. E o módulo 5 a gente passa a entender sobre os fundos de investimento. Aqui nos fundos de investimento caem de 20% a 30%. Então olha que interessante, o módulo 4 e o módulo 5 caem entre 17, 25 e 20 a 30%. Então significa que só nesses dois módulos você tem uma concentração de 55% da tua prova. Para ver como saber o que está fazendo é importante, né? Você vai aprender os tipos de fundo, a tributação dos fundos de investimento, quais são as regras, quando que você pode divulgar rentabilidade, quando não pode. E a gente passa para a previdência privada. A gente fala aqui principalmente das entidades abertas de previdência complementar, né? Os planos de VGBL, os planos de PGBL, que são comercializados tanto em corretoras como em instituições financeiras, justamente porque são um produto muito pedido, né? Muito se fala de previdência privada, como que a gente vai se preparar nesse cenário de uma baixa taxa de juros. Então isso aqui é muito bom. E por fim, a gente encerra a prova falando de mensuração e gestão de riscos. Aqui você vai aprender um pouco algo mais ligado à estatística, né? Você vai aprender o que é o desvio, vai aprender o que é o desvio padrão, o que é o beta, né? O que é a diferença entre desvio padrão e o beta, né? O beta significa um risco de um negócio, o desvio padrão é um risco de outra coisa. Sobre os índices de risco-retorno, né? O índice Sharpe, o índice de Trainer. Você vai aprender também noções básicas de estatística, média, mediana, moda, né? É um módulo que é relativamente tranquilo, se você realmente entender o conceito, até porque você não tem que fazer os cálculos na prova, você tem que compreender. E agora que você já sabe de tudo que vai cair na prova, vem a grande pergunta. Show, Kleber, com todos esses conteúdos, ok, como que eu faço para passar nessa prova em 20 dias? Muito simples, você vai começar estudando 2 horas por dia. O nosso cérebro, depois de algum certo esforço, ele começa a não absorver mais as coisas, né? E, poxa, eu tô nesse negócio de certificação financeira há muito tempo. E eu vejo as pessoas querendo estudar o final de semana inteiro, né? Vamos virar final de semana em vez de estudar um pouquinho por dia. E não é exatamente efetivo, porque depois que a gente passa 2 horas fazendo a mesma coisa, nosso cérebro começa a não captar muito mais as coisas. Então é melhor você pegar o teu estudo, estender ele, estudar um pouquinho por dia, né? Principalmente à noite, você vai lembrando das coisas durante o sono e funciona de verdade, né? Você vai fazer o seguinte, são 7 módulos, e cada módulo tem suas particularidades. Então você vai lá, estuda o módulo 1, legal? Leu o módulo 1, lê na apostila, vê os videoaulas, assiste lá comigo, dá umas risadas porque as aulas são bem divertidas. Fez? Legal. Agora você vai fazer um simulado. Dentro da plataforma você já tem inclusive o simulado pronto, né? Você aperta um botão e sai fazendo um simulado do módulo 1 com 20 questões. O intuito é que você aprenda tudo e depois você revise, né? Poxa, de repente uma questão lá você não lembrou, você volta no material, revisa o que faltou naquele conteúdo, até que você atinja uma média aí de 80%. Legal, tá tirando 80% do simulado? Repete todo o processo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6 e módulo 7. Show, tá manjando todos os módulos, você conseguiu fazer dessa forma? Agora você vai fazer um simulado completo. Então você vai fazer um simulado completo, tem 2 horas e meia para você resolver. São as 60 questões, não cai cálculo, né? Vai lá tranquilo, lê com atenção. A grande maioria das pessoas reprova por falta de atenção. Então, cuidado. E lembra sempre que as apostilas, para quem não tem condições de comprar o nosso curso, é um verdadeiro pote de ouro. Está sempre atualizada, tem bastante dinâmica, tem questões lá. Tem o aplicativo de simulados que também ajuda pra caramba. Tem o simulado no site que é gratuito para quem não tem condições de comprar o curso, que vai te ajudar demais. Agora, se você quer estudar com a Top ou se você quer estudar com outra escola, eu quero te frisar 3 coisas importantes. Primeiro, cuidado para ter o material atualizado. Material de 1 ano, 2 anos atrás não funciona mais, gente. Porque o mercado vai sempre atualizando. Então é importante que você esteja estudando sempre com material mega atualizado. Número 2, decorar não é aprender. E eu brinco que o decorar é o cemitério do malandro, porque na prova as questões são extremamente interpretativas. A prova quer que você compreenda, porque ela quer te preparar para o dia a dia da profissão. Quando você está lá no teu dia a dia da profissão, não é uma situação igual que vai acontecer. Não, você tem que parar, interpretar, entender o que está acontecendo e poder tomar uma atitude. Então a prova é muito interpretativa. E nervosismo é o que deixa você pior. Nervosismo acaba com a tua prova. Você fica muito nervoso, você fica angustiado, você começa a ter branco. Isso aí realmente destrói a tua prova. Então, estuda para o material atualizado, decorar não aprender, decorar o cemitério do malandro, e o nervosismo vai acabar com você na prova. E deixei por último a principal e mais polêmica das perguntas, né? E quanto ganha um profissional certificado com uma série 20 da Ambima? Bom, primeiro que a certificação não vai te dar um cargo específico, né? Você não vai ser o cargo XYZ, não.
você tem uma ampla gama de profissões que você pode exercer com uma certificação CPA 20. Você pode trabalhar num banco, você pode trabalhar até mesmo numa corretora como forma complementar a fazer CPA 20. Você pode trabalhar direto num fundo de investimento, você pode trabalhar numa seguradora distribuindo planos de pensão, planos de fundos planos de previdência complementar. Então existe uma imensidão de coisas. E como esse aqui é um assunto polêmico, eu trouxe bastante fonte aqui para você ficar tranquilo. Olha só, o salário médio, de acordo com o Indeed e o Glassdoor, né, são dois sites aí de vagas, vai variar entre 3.400 a 3.500 reais. Lembrando que esses 3.400, 3.500 reais é o salário, né? Aí você vai ter mais as bonificações de plano de saúde, de previdência complementar da instituição financeira, você vai ter 14º salário, participação nos lucros e resultados, né? Enfim. Agora, se você vai buscar já como atendente comercial, que alguém que tem CPA 20, ele pode ser um atendente comercial, pode ser um subgerente, pode ser um assistente de gerente, ou pode ser um gerente comercial. Então, ele vai variar entre 2.900 a 3.800. Por quê? Cara, depende muito da cidade. Se você mora numa cidade interior, né, teoricamente os salários são menores porque o teu custo de vida também é menor. Agora, se você mora numa grande cidade, os salários tendem a ser maior. E por fim, a gente tem o gerente de relacionamento com empresas, né, que é praticamente o topo. A base do salário, de acordo com o Glassdoor, é de R$ 6.600 para os profissionais que têm a certificação Ambima Série 20. Beleza, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa balango-dango aí que vocês sabem que vocês precisam fazer para ajudar o canal a continuar crescendo. E se você quiser saber um pouco mais, aqui no link da descrição, a gente botou o nosso link do curso da CPA 20. Espero que vocês gostem. Gente, um beijo, um abraço e bons estudos e bons negócios a todos.